Bom dia, que Deus nos abençoe, conforme as palavras de Maria Alice. Agradecidos a oportunidade de estarmos aqui, de poder receber os recursos, porque os recursos estão à nossa disposição. O pensamento, ele é tudo, ele é livre, é ele quem vai fazer canalizar as energias positivas, a nossa cura, mas na realidade, essa cura, esse esforço, esse bem-estar, ele depende da gente, de cada um de nós. Então, realmente, já que aqui nós estamos nessa oportunidade, dessa bênção, de acordarmos, de termos esse corpo e de estarmos aqui numa casa espírita, que nós possamos aproveitar esse momento, estarmos verdadeiramente aqui dentro. E na manhã de hoje, nós vamos iniciar o capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, em uma lição, assim, difícil, mas, com certeza, se ela chegou para a gente, é porque a gente já tem a capacidade de compreender essa lição e de colocar em prática. Amai os vossos inimigos. Uma lição que o Mestre Jesus veio nos ensinar e que a gente ainda não compreendeu. Nós saímos de um capítulo anterior intitulado Amar o próximo como a si mesmo. Mas a gente não verificou, não se aprofundou que esse próximo não é apenas aquele que está ao nosso lado, não é apenas aquele que vivencia conosco o nosso dia a dia. O nosso próximo também é o nosso inimigo. E aí ele vem nessa manhã nos mostrar, nos fazer refletir em uma lição realmente, conforme eu disse, de dificuldade, porque muitas vezes a gente acha que o inimigo é aquele que não nos deu um bom dia. É aquele que virou as costas para a gente, e naquelas coisas da criança que não emprestou o lápis, a borracha. E aí a gente vai mais além, Quem é esse inimigo? Aquele que me persegue nas suas maldades, aquele que faz de tudo para me prejudicar, aquele que me trai, aquele que faz de tudo para que eu possa encontrar no meu dia a dia as minhas dificuldades, aquele que não tem afeto por mim. O inimigo, como amar esse inimigo quando ele tira a vida de um filho da gente? Como amar esse inimigo que faz perder o sorriso de um ente querido, que dilacera o coração de mãe? Essa reflexão. Não é simplesmente o virar o rosto, o dar as costas. O inimigo é aquele que vem dilacerar o nosso coração. É aquele que nos ofende, é aquele que nos calunia, é aquele que nos traz a intranquilidade da alma. E o Mestre Jesus vem fazer esse convite para a gente: amar a Deus sobre todas as coisas, amar o seu próximo, amar os vossos inimigos. E aí ele inicia dando o primeiro passo. Como é que a gente vai amar esse inimigo? E aí ele inicia o capítulo assim: retribui o mal com o bem. Retribuir o mal com o bem. E Mateus traz lá no capítulo 5, versículo de 43 a 48 e 20. Pode acompanhar no folheto. Ele traz assim: aprendestes o que foi dito: amareis o vosso próximo e odiareis os vossos inimigos. Eu também vos digo: amai vossos inimigos, fazei o bem àquele que vos odeia, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz o sol se erguer sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se amais apenas aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Uma profunda reflexão, Amar
aqueles que vos odeiam, que vos perseguem, né? A fim de que também possam ser filhos do vosso Pai, porque eles também são filhos do vosso Pai. Eles também, nas dificuldades deles, são os nossos irmãos, né? Se o Pai que é misericordioso, que faz nascer o sol, se erguer sobre os bons e sobre os maus, quem sou eu, né, para poder dar as costas para esse inimigo? Hoje, no entendimento que a gente tem, na oportunidade de ter o Evangelho, hoje na reflexão, né, nesse entendimento que o Evangelho nos traz dia após dia, e na oportunidade que hoje nós estamos tendo de verificar que nós podemos adentrar o reino de Deus, mas basta que nós olhemos para nós mesmos. Então, ele vem fazendo esse convite, né, desde todo o Evangelho, mas recordando lá para trás, no capítulo 10, 11, do amar o próximo como a si mesmo, que a gente ficou questionando no estudo, meu Deus, como me colocar no lugar, né, da pessoa que tem lá a perda do seu filho, do seu ente querido, como amar esse criminoso, como amar essa outra pessoa que vive a me perseguir. O que Jesus quer trazer nessa mensagem aqui? Lógico, a gente precisa adentrar o Evangelho e verificar que Jesus, conhecedor das nossas imperfeições também, e nós que fomos os seus maiores inimigos, né? Nós fomos inimigos de Jesus. Verificar também a lição que ele nos trouxe, porque até hoje ele está a nos proteger. E vamos lá na lição lá de Judas, né, que crucificou, né, que traiu, que estava ali juntamente, nós ali também naquele tempo, e Jesus lá no desencarne lá de Judas, foi ao seu encontro. Lição importantíssima e de grande aprendizado. Então, Jesus, sabedor também das nossas dificuldades, das nossas imperfeições, logicamente, ele não está colocando aqui nessa lição que a gente tem que sentar ao lado do malfeitor, do criminoso, do meu inimigo, que neste momento está inimigo, que neste momento nós temos essas dificuldades. Logicamente, eu não vou ter a mesma ternura, o mesmo carinho, a mesma afeição que eu tenho com o meu inimigo, como eu tenho com um familiar, com um amigo meu. Kardec até explica aqui no item 5, né, que essa relação, né, essa falta muitas vezes de equilíbrio, de arrepio que a gente sente quando o inimigo se aproxima da gente, ele diz que esse tipo de sentimento está ligado à lei física, de assimilação e repulsão de fluidos, né? Quando eu sinto a aproximação do meu inimigo, né, um mal-estar vem, eu sinto um arrepio, meu coração dispara, é aquela sensação de intranquilidade. E Kardec explica, é um pensamento malévolo, ele gera uma corrente fluídica penosa, carregada de mal-estar, é onde a gente tem essa sensação de mal-estar. Mas quando eu sinto um amigo, uma pessoa ligada a mim se aproximar, eu tenho aquela sensação gostosa, aquela sensação de bem-estar, de estar junto com alguém que está realmente ao meu lado. Aí Kardec diz, são pensamentos bons que são levados através de uma corrente fluídica, tudo é pensamento, né? E essa corrente fluídica, ela vai me gerar essa sensação de bem-estar. Então, logicamente, eu não vou ter por esse inimigo no momento essa sensação de bem-estar. Jesus não está colocando que eu vou pegar esse inimigo e colocar sentado dentro da minha casa ao meu lado. A partir do momento que eu não tenho nem
a sabedoria suficiente para lidar com esse tipo de situação. Não era isso que o mestre quis dizer. Amar aos inimigos não é ter com eles a mesma afeição, que não é natural, uma vez que o contato com o inimigo faz o nosso coração bater de uma forma totalmente diferente. Amar os inimigos, que o mestre quis dizer, não é ter com ele nem ódio, nem rancor, nem desejo de vingança. É perdoar sem segundas intenções. Aí a gente lembra, conforme eu ia falar anteriormente, amar o próximo como a si mesmo, quando ele nos trouxe a lição do maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas. Amar e querer o próximo como a gente quer as coisas boas para a gente. E aí ele vem e nos traz a lei de amor. A lei de amor que hoje nós podemos estar em um patamar das diferenças, mas que com certeza vai fazer com que esse inimigo, cedo ou tarde, ele se curve a essa lei de amor também, porque assim como nós hoje já estamos começando a engatinhar nessa procura por Jesus, ele também um dia, com certeza, vai chegar nessa situação. Na realidade, o nosso inimigo de hoje, que é o nosso irmão de caminhada também, ele terá as mesmas oportunidades que nós temos, né? É difícil a gente, quando passa por uma determinada situação, né, adentrar nesse ensinamento do Evangelho. Mas a gente já tem, se a gente já está aqui, a gente já tem a oportunidade de compreender. Se eu tenho a oportunidade de compreender, eu tenho a obrigação de exercer a caridade, porque a caridade é amar o meu próximo. A caridade é eu amar esse meu inimigo, por mais perseguição, por mais calúnia, por mais ofensa que ele me faça, mas eu vou começar a sair de mim mesma e começar a compreender a posição dele e saber que aquele dali, por mais que ele venha me ferir, ele também é filho de Deus e ele também vai ter a oportunidade de tirar o véu que hoje encobre os olhos dele, né? Que ele hoje não consegue adentrar essa lei de amor, por mais dificuldade, porque ele hoje, ele ainda está plantando, né? Mas a colheita, ela vem para todos. O que Jesus prega aqui é que a lei de Deus é uma lei de amor, de justiça e de caridade. Então, que nós façamos a nossa parte no sentido de não desejar o mal a ele, né? De não retribuir o mal que ele está me fazendo na mesma proporção. É difícil, mas ele já começa aqui a nos mostrar assim: comece a trabalhar os seus pensamentos. Quando Kardec começa a explicar essa questão da lei de atração, da assimilação, me fez lembrar também dessa questão do perdoar as ofensas, dessa lei de amor, perdoar as ofensas e da caridade com os criminosos. E um outro item, que está no capítulo 10, bem-aventurados os misericordiosos. Perdoar para que Deus vos perdoe. Eu exijo tanto que Deus perdoe as minhas faltas, os meus erros, e eu sou incapaz de perdoar a falta alheia, por mais que ela seja cruel. Eu não sei o que eu fiz para trás, né? A gente hoje, nós não podemos mais nos considerar incrédulos. O incrédulo, tem também aqui uma explicação de Kardec, é aquele que não vê uma vida futura. Então, o inimigo
é inimigo. O desejo dele é realmente um desejo de vingança. Ele não tem uma visão de uma vida futura. Mas nós, espíritas, já aqui adentrando o Evangelho, já verificamos que precisamos ter misericórdia com o outro, e misericórdia é perdão. E saber perdoar é você exercitar a caridade. Quando Jesus diz, reconcilia-te com o seu adversário enquanto está a caminho, é a oportunidade, nos momentos da dificuldade que a gente tem para com o outro, é a oportunidade que nós temos de exercer aquilo que o Evangelho está trazendo para a gente, essa lição, né? Porque se o problema chegou, é porque eu tenho a capacidade de superar, né? Já que eu quero caminhar para Jesus. Se eu preciso caminhar para Jesus, eu preciso começar a limpar todo o lixo que eu acumulei dentro de mim. Ódio, rancor, desejo de vingança. É isso que Jesus está nos convidando. Não que eu abrace ele de imediato, mas que eu comece a tirar esse lixo todo que está dentro de mim. À medida que eu começo a limpar, a desarmazenar esse lixo de mágoa, de orgulho, de desejo de vingança, né, que eu trago dentro de mim, eu começo a caminhar de encontro para Jesus. E aí, nesse trabalho, nessa autorreforma que ele nos convida, por mais difícil que seja, porque a gente não vai sair de uma hora para outra fazendo isso, não. A gente não vai. Mas a gente já pode começar a trabalhar esse pensamento. No momento que chegar a raiva, porque nós não estamos livres de falar hoje, eu já leio a doutrina, eu estudo, eu não tenho raiva. Temos sim. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Estamos começando a engatinhar. Nem andar a gente está ainda, a gente está engatinhando. E a gente tem essa bênção divina, esse código moral que está nos sustentando. Então eu vou começar a engatinhar. Quando eu começo a engatinhar, eu começo a entender esse Evangelho. Eu começo a entender que o sacrifício mais agradável a Deus é eu poder, né, trabalhar os meus próprios ressentimentos. Eu começo a entender que o cisco que eu estava vendo no olho do outro não é nada, que aquilo que ele me fez, eu sou capaz de superar. Eu começo, então, a tirar a trave dos meus olhos, porque eu começo a adentrar dentro de mim mesmo. É um trabalho que a gente tem que fazer dia a dia, hora a hora, mentalmente, né? Diariamente, a todo momento, pegar o Evangelho, na medida que, né, esse vulcão da raiva chegar, a gente poder ler o Evangelho e adentrando nesses ensinamentos de Jesus, aonde ele traz também para a gente. Quem é você para julgar? Quem é você para tirar a primeira pedra nele? Faça a sua parte. Aí ele continua aqui seguindo, dizendo para a gente, você, né, espírita, principalmente você espírita, tem que ver de uma maneira diferente, tem que começar a lançar um olhar para o seu passado e um olhar para a vida futura. Se hoje eu passo por essa dificuldade, né, hoje eu entendo a lei de causa e efeito, então hoje eu colho. Mas ao mesmo tempo que eu estou colhendo, eu estou plantando. Então esse meu plantio de hoje, em relação a esse agora, no momento, inimigo, né, é a minha colheita de amanhã. Então o convite que Jesus está fazendo é esse. Né? Não retribua o mal que ele te faça com vinganças, com ódios, com mágoas. Comece a trabalhar dentro de você mesmo, porque você, neste momento, se encontra em um patamar mais elevado do que ele, porque hoje você tem o Evangelho. Por isso que muitos recusam a ler o Evangelho, porque o Evangelho ele vem e te diz assim, olha, hoje quem detém o conhecimento é você.
Então, você, hoje, é que tem condição de olhar ele como doente, como aquele que tem as necessidades da sua compreensão. Então, quanto mais carga negativa ele te manda, e quanto mais carga negativa você manda para ele, todos dois estão no mesmo patamar, todos dois vivem nesse grau de infelicidade, de insatisfação. E agora, quando você começa a adentrar esse evangelho, entendendo que o perdão, o amar ao inimigo, é você começar a trabalhar os seus sentimentos, ele começa a aclarar para você e as coisas começam a melhorarem. E aí eu lembrei do Livro dos Espíritos, na questão 886, quando Kardec perguntou aos espíritos qual era o verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus. E os espíritos responderam: benevolência para com todos, fazer o bem a todos sem distinção, indulgência para com os outros, né? Não verificar as imperfeições dele, respeitar o quadro evolutivo dele, aquele momento, respeitar a condição momentânea dele, assim como Jesus respeita a nossa. Perdão das ofensas, né? Quantas vezes terei que perdoar o meu inimigo? Não 7 vezes, 70 vezes 7. Perdoar sem limites. Mas perdoar, amar, também é disciplinar. Eu não posso passar a mão na cabeça do meu inimigo, né? Não é isso também que ele está mandando a gente fazer. É a gente também disciplinar, através dos nossos exemplos, fazer o que tiver que ser feito, né, para que ele também verifique o que é o certo da lei de amor, da lei de Deus, para que ele também consiga acordar e sair do patamar que ele ora se encontra. Então, perdoar também é disciplinar, também é colocar limites, é educar. No item 4, né, que ele fez esse convite para que nós, espíritas, comecemos a observar as nossas atitudes, ele fecha para a gente dizendo que o homem ocupa uma posição elevada no mundo, não se considera ofendido pelos insultos daquele que ele olha como seu inferior. Quando ele começa a adentrar o evangelho, não só a ler, mas a praticar o evangelho, a praticar essa caridade que o Mestre Jesus tanto falou, né? Que tanto veio nos ensinar, de sermos misericordiosos, de sabermos perdoar, a começar a dar essa mexida, porque a mexida no nosso interior, ela não é fácil, né? E ela não ocorre de uma hora para outra, mas não adianta esperarmos pelo dia de amanhã, já que nesse momento, se aqui estamos, é porque estamos já sentindo a falta do Mestre Jesus em nossas vidas. E ele, então, ele faz esse convite para a gente: ame a Deus, ame a seu próximo, inclua o seu próximo como o seu inimigo também. Ame a ele, comece a vibrar junto, né, com a espiritualidade benfeitora, para que ele também consiga tirar o véu que acoberta os seus olhos, para que ele também consiga adentrar nos ensinamentos do Mestre Jesus. É esse convite que ele vem fazendo para a gente. E como diz na lição, né, intitulada Partindo Algemas, a gente lembra aqui que quanto mais a gente fica preso às mágoas, né, preso aos rancores, aos ressentimentos, é de fato como se estivéssemos algemados. É uma corrente que te prende e que você muitas vezes não consegue sair daquilo dali. Mas aí o evangelho vem, te acalenta e te mostra o caminho e te diz assim: não precisa esperar que o outro tire as algemas de você.
você mesmo hoje tem a capacidade de poder se libertar, de poder sair desses pensamentos, desse ódio, desse rancor, do que o outro fez, do que o outro faz com você. Passe a caminhar fazendo a sua ficha, fazendo a sua história, porque não é o outro quem vai fazer a sua história, é você quem faz a sua história. Porque quando você chegar lá para prestar contas, não vai perguntar quem foi meu inimigo, o que meu inimigo fez comigo. Vai perguntar como que eu retribuí o mal que ele me fez. Aí a gente verifica nessa lição, dessa mensagem aqui do dia de hoje, né? Que é como se fosse uma armadura que nos sufoca. É uma armadura, por quê? Por conta do nosso orgulho, do nosso egoísmo, nós não conseguimos sair e enxergar esse outro na condição que ele está. Então, Jesus, ele vem iniciando nesse capítulo, né, nos pedindo e nos mostrando o caminho para chegar até ele. Ame também o vosso inimigo. Retribua através dos pensamentos, através da prece, através do desejo sincero que você quer de me seguir, que você comece a se purificar, que você comece a entender o outro. Nos momentos de raiva, recorra ao Evangelho. E ele traz aqui, não pensar mal de ninguém, inclusive aqueles que estão desencarnados, porque nós sabemos que estão mais vivos do que nunca, né? Evitar toda discussão, perdoando incondicionalmente. Ajudar a quem sofre, fazer o bem quanto possível, controlar as próprias reações, usar os recursos da prece sincera, do passe, da água, do culto do lar. Olha o culto do lar que nós temos, né, que fazer, abrir o Evangelho, abrir uma página de uma mensagem que vem, nos conforta e nos acalenta naqueles momentos que a gente não sabe o que fazer. Ali está a resposta. Ele diz aqui, vê o lado melhor de todos os seres, porque até um dos maiores traficantes, dos maiores criminosos, ele tem lá no fundo do coração dele, alguém ou um objeto que ele venha gostar, mas ele tem lá a centelha divina, um pedacinho do amor de Deus está lá sim. É ele que no momento, fechado pelo orgulho, pelo egoísmo, não consegue enxergar. Esforçar para ser humilde, reconhecer também os nossos erros pessoais, né? Só dessa forma nós vamos conseguir caminhar para Jesus. E para fechar, vou contar uma historinha, eu acho que não sou muito boa de história não, mas que eu achei muito interessante quando eu ouvi, que foi no primeiro sábado desse mês, que a gente estava aqui antes de fazer a prece, ela foi de grande reflexão antes da gente ir para o terminal. Foi uma história do capataz. Essa história do capataz mexeu comigo, né? O capataz, antigamente, hoje em dia deve ter ainda, em alguns lugares, em algum interior ainda, mas não se ouve muito falar no capataz, né? Capataz era aquele homem severo, maldoso, né? Das grandes fazendas, cuidava lá dos escravos, administrava a fazenda. E aí, esse capataz de uma grande fazenda, ele estava lá com seu senhor para comprar escravos. Havia chegado em determinado local, né, determinado número de escravos, e eles foram lá para ver. Existia isso muito lá na época dos senhores feudais também. Então, o capataz, nessa escolha, pega um, pega outro, resolve pegar um escravo que ninguém queria. Era um escravo, um senhor doente, né, bem idoso, e que nenhum outro capataz, nenhum outro senhor de fazenda quis levar aquele escravo. Mas o seu senhor, né, o dono da fazenda, sem entender muito, porque ele estava querendo justamente um escravo idoso, praticamente incapaz, porque já se via a situação dele debilitado,
respeitou, não se opôs. Bem, o escravo idoso com muitas dificuldades, não produzia, não trabalhava direito, mas o capataz estava sempre indo ao encontro dele, levava uma água, levava uma comida, colocava ele numa sombra para descansar, levava medicação para ele. O tempo foi passando, os outros escravos começaram a achar aquilo dali muito estranho. Começaram até a achar que aquele capataz tinha enfraquecido, perdeu suas forças. Não estava tão severo como ele era antes. E aí, né, como a fofoca chegou no ouvido do dono da fazenda, que já estava meio intrigado com a história. E aí o senhor feudal lá, o dono da fazenda, resolve chamar o capataz e perguntar, né? Por que você escolheu logo esse escravo que não produz, né? Vive doente, vive cansado? Eu não entendi essa sua escolha. Ele não está trazendo benefício nenhum. O capataz respondeu: Ah, Senhor, deixe-me cuidar dele. Ele me fez escravo. Fui escravo dele e hoje eu quero cuidar dele, pois o Evangelho me ensinou a amar os nossos inimigos. Então, na condição hoje de capatazes que somos, de severos, de orgulhosos, de egoístas, mas na condição de já começar a entender, a adentrar no Evangelho, que a gente possa fazer conforme esse capataz fez, né? Nos momentos da dificuldade, o Evangelho hoje, ele está me ensinando a amar o meu inimigo. Que a gente tenha essa condição, que a gente lembre dessa história, lembre do Evangelho. O Evangelho hoje, ele está me ensinando a amar o meu inimigo. E quando eu começo a amar o meu inimigo, eu sei que eu vou conseguir caminhar de encontro a Jesus. Que Deus possa nos abençoar.